Fala pessoal, vou explicar um pouquinho para vocês sobre esta máquina aqui, o torno universal. Vamos lá. Então aqui a gente tem as principais partes aqui destacadas. Nós temos o comando de RPM, também chamado aqui, toda essa caixa chamada de caixa Norton. A gente tem o nosso cabeçote fixo, a placa e a sua proteção, bem? O porta-ferramentas, também chamado de castelo, o cabeçote móvel. Nós temos aqui o comando dos avanços, a caixa de engrenagens, barramento, carro principal, carro transversal e carro superior. Vimos agora o template, mas vamos efetivamente à nossa máquina. Essa é a máquina aqui, tudo bem? Primeiro ponto, a gente vai ao coração da máquina, eu chamo de coração, porque é a partir dela que toda a estrutura da máquina é montada. Esse daqui é chamado de barramento, bem? Então esse barramento é o barramento de ferro fundido, aqui ele é retificado e posteriormente rasqueteado para formar microcanais de lubrificação. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso fuso e a vara da máquina, bem, que comanda os deslocamentos do carro principal, esse daqui, bem, e também comanda os avanços da máquina quando a gente está utilizando avanço automático. A gente aqui tem os nossos comandos de avanço, bem como as tabelas de avanço e também para fazer roscas. Aqui a gente tem a nossa tabela de RPM e aqui a gente tem a tabela que vai dizer para nós, aqui nessa caixa Norton ou caixa de engrenagens, aqui é onde a gente vai conseguir selecionar a rotação. Por exemplo, se eu precisar de 280 RPM, eu preciso selecionar em 1 e em amarelo. 1, amarelo, tudo bem? É assim que eu vou fazer seleção. Aqui nós temos o nosso avental ou conjunto de carros. No nosso avental a gente tem o carro principal, que é esse, que vai fazer esse movimento longitudinal. Nós temos o nosso carro transversal, que vai fazer esse movimento no sentido axial. Nós temos esse daqui que a gente chama de carro superior. E aqui é o nosso porta-ferramentas, mas comumente conhecido como castelo de ferramentas, porque ele parece justamente um castelinho. E é aqui onde a gente coloca efetivamente o porta-ferramentas, tá bom? Junto com a ferramenta. E a gente fixa através desses parafusos aqui. Ali dentro, né, olhando aqui, a gente tem essa proteção. Bem, e ali nós temos a placa de 3 castanhas autocentrantes, bem, intercambiáveis. É nela que nós fixamos a peça. Nós temos essa proteção que a máquina só vai entrar em funcionamento se essa proteção de placa estiver ativa, ou seja, fechando a placa, e essa proteção da face do operador também estiver ativa. Bem, isso devido à adequação à NR12. Então naquela parte aqui nós temos o nosso cabeçote fixo. E aqui nós temos o nosso cabeçote móvel. Esse cabeçote ele se desloca pelo barramento. Bem, aqui nós temos o contraponta ou contraponto, que é o sistema de arrefecimento ou refrigeração. O sistema de freio, onde eu consigo frear a minha máquina. O sistema de liga e desliga. Botão de emergência. Sistema de avanço da máquina, tudo bem? Então aqui eu tenho os avanços, tanto do carro principal ou carro longitudinal, bem como do carro transversal. Esse que vai e volta. Bom? Aqui eu tenho alguns indicadores da máquina. Primeiro aqui o nosso botão de emergência. E aqui indicadores, eu tenho também indicadores luminosos da máquina, tudo bem? De estado, se a máquina está ligada ou desligada.
Bom, também sistema de refrigeração. Esse daqui corresponde, como eu já disse, o sistema de avanço da máquina, bem como a combinação para fazer o rosqueamento. Olhando a máquina um pouco atrás dela. Aqui é a bandeja, onde os cavacos e parte de lubrificação, de arrefecimento fica aqui. E depois a gente vai fazer a disposição adequada desses resíduos, tudo bem? Aqui atrás fica um painel adequado à NR12. E eu também tenho guardado na máquina algumas combinações de engrenagens, porque nem sempre o trem de engrenagens que está montado aqui nessa caixa Norton é adequado a realizar uma determinada operação de rosqueamento, por exemplo. Então eu preciso fazer essa troca e essa combinação. Bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Então, esse é o nosso torno universal. Parte principal dele é o barramento, que funciona como chassi do carro, onde todo o corpo da máquina posteriormente vai ser sustentado. Nós temos o cabeçote móvel, aqui do lado direito, e o cabeçote fixo. No cabeçote fixo eu tenho montado a caixa Norton, ou caixa de engrenagens, o sistema de avanço, as alavancas para engrenamento e seleção de rotação, a placa universal de 3 castanhas autocentrantes intercambiáveis, bem como também a placa de 4 castanhas, dependendo da situação que eu vou utilizar. Desse lado aqui eu tenho meu cabeçote móvel, bem como o meu contraponta ou contraponto. Esse carro que se desloca dentro desse sistema que a gente chama de avental, eu tenho o meu carro principal ou carro longitudinal, eu tenho o meu carro transversal, tudo bem? Aqui, que vai se deslocar no sentido axial. Eu tenho o meu carro superior, que vai se deslocar no sentido longitudinal, mas aí com deslocamento, um avanço menor do que o avanço do carro principal. O meu castelo, onde eu coloco as ferramentas, o sistema de lubrificação. Então, basicamente, essa é a apresentação dessa máquina chamada torno universal. Até a próxima. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Se você quiser saber algo específico dessa máquina, como faz a seleção dos avanços, como que movimenta os carros, fixa uma ferramenta ou algo assim, deixe nos comentários. Até a próxima.